S. Tá? Bom, a gente viu na aula passada que a gente tem dois tipos de cifras, né? Dois tipos de aplicação de criptografia. Um é através da criptografia em fluxos de dados, são as cifras de fluxo, tá? Onde eu vou encriptar um bit ou um byte de cada vez. Então, por exemplo, numa comunicação de rede, se eu precisar fazer algum tipo de encriptação, eu não tenho como criptografar um bloco, um arquivo inteiro, né, e colocar isso na minha e fazer a transferência desse cara, a não ser que eu esteja, sim, fazendo uma transferência de arquivo. Então, à medida que eu vou recebendo e vou transmitindo dados, se eu estou aplicando, se eu precisar aplicar algum tipo de criptografia neles, eu preciso trabalhar com frações muito pequenas, né, da informação. Por isso que a gente sempre trata ou um bit ou um byte, né? Ou é um bitzinho, ou então é um conjunto de 8 bits de uma vez só, certo? Bom, é diferente das cifras de bloco, né, onde eu vou trabalhar com um bloco inteiro de texto não cifrado, né, de texto claro. Vamos lá, eu vou trabalhar com um arquivo inteiro, eu vou tratar aquele bloco inteiro de dados de uma vez só. Tá? Então, quando a gente falar de cifras de bloco, é porque eu vou trabalhar fazendo a criptografia em blocos normalmente, né, de 64 ou 128 bits. E é o tipo de cifra mais comum, né, que nos permite uma maior gama de aplicações na área da computação. E por isso a gente vai sempre dar mais ênfase para esse tipo de cifra. Tá? Então, aqui nessa ilustração, aqui em cima, vamos lá. Eu tenho aqui um fluxo, tá? Onde do meu lado esquerdo eu tenho o meu texto claro, tá? E eu tenho que submeter esse meu texto claro a algum processo de encriptação. Então, eu tenho que ter necessariamente um algoritmo de geração de fluxo de bits, né, baseado numa chave que eu tenho para conseguir fazer essa cifragem, né, e essa chave ela tem que ser compartilhada com o outro lado, né, então eu preciso transferir, eu preciso divulgar essa chave para outra parte, que também vai utilizar algum sistema que tenha implementado o mesmo algoritmo de decriptação, né? E eu vou então conseguir, à medida que eu estiver transmitindo os dados, né, eu faço a encriptação, eu transmito esses dados e vou fazendo a decriptação ao mesmo tempo que eu vou recebendo. Né? Então, é a diferença de eu trabalhar com pequenos bloquinhos, né, que é muito mais rápido, do que eu tratar, então, um bloco maior de dados com um tipo de cifragem um pouco mais robusto. Tá? Então, normalmente, essas informações aqui, elas têm um tipo de criptografia que ela vai ser um pouquinho menos robusta do que uma cifra de bloco. Por quê? Primeiro, por termos de desempenho. Eu preciso que isso aqui seja bastante rápido e que seja computacionalmente leve, tá? Que não tenha um peso computacional muito grande, mas que, ao mesmo tempo, eu tenha segurança suficiente para poder fazer uma transmissão de dados segura. Normalmente, os dados que passam de um lado para o outro são dados que eles têm vamos lá, eles são sensíveis a tempo, né? Então, se eu interceptar um dado desse tipo aqui, eu tenho que, no mínimo, ter um tempo computacional significativo para que essa informação ela perda a validade ao longo do tempo. Beleza? Quando eu
estou tratando uma cifra de bloco, eu vou trabalhar, então, com blocos de texto claro, onde eu vou ter um algoritmo de encriptação bastante robusto, né, que com a utilização de uma chave vai me gerar um texto cifrado de mesmo tamanho, certo? Que será, então, depois passível de ser decriptado, né, pelo mesmo tipo de algoritmo, com o uso da mesma chave. Então, eu vou conseguir obter novamente o texto claro. Bom, lembrando vocês que nós estamos falando de cifras de criptografia simétrica, isso? Aquelas que eu vou utilizar a mesma chave para encriptar a informação e para decriptar. Bom, como é que funciona esse negócio da cifra de bloco, né? A cifra de bloco, como a gente já conversou, ela opera sobre um bloco de texto claro de N bits e ela vai gerar uma saída de mesmo tamanho. Então, se eu trabalhar com blocos de texto claro de 64 bits, eu vou ter uma saída, eu vou ter um bloco de texto cifrado de mesmo tamanho. Tá? Então, com isso, eu vou ter, eu vou ter 2 elevado a n possibilidades de texto claro possível para a criptografia ser reversível. Então, quanto maior o número de bits, mais complexo vai ficar, então, a cifragem. Tá? Se eu trabalhar com blocos de 64 bits, né, eu vou ter 2 elevado a 64 possibilidades de texto claro para a criptografia ser reversível. Se eu trabalhar com blocos de 128, computacionalmente, porque isso é uma função exponencial, eu estou aumentando muito a complexidade. Tá? Então, para mim, a cifra de bloco ela ser funcional, para ela ser adequada, o mapeamento ele deve ser reversível ou não singular, que a gente chama. Tá? Então, a partir da mensagem cifrada, eu tenho que conseguir chegar à mensagem, ao meu texto claro, né? Não cifrado. Diferente do que a gente tinha visto lá, né? Dos algoritmos de hash, onde eu só consigo, de um texto claro, gerar uma assinatura, né? Que ela é impossível de ser revertida. Então, por que é não singular? Porque quando eu aplico um mapeamento de cifragem a um determinado bloco de texto claro, tá, que não é reversível, eu tenho uma singularidade, ou seja, eu gerei uma única informação e que ela é simplesmente ela serve só para validar aquele meu texto claro. Okay? Então, com base nisso, a gente propõe o que é chamado de cifra de bloco ideal. Ou seja, a cifra de bloco ideal, eu tenho que ter a minha saída de cifragem, né, ela tem que ter o mesmo tamanho do bloco de texto claro que eu apliquei ao algoritmo. Tá? A criptografia ela precisa ser reversível, tá? E ela tem que ter um grau de complexidade suficiente para que a minha informação ela seja reversível, mas seja bastante difícil de realizar um ataque de força bruta. Tá? Então, olhando para o que a gente considera uma cifra de bloco ideal, o que eu vou ter? Eu tenho aqui, por exemplo, uma entrada de 4 bits, tá? Então eu vou pegar 4 bits e eu vou aplicar eu vou utilizar um decodificador, né, para desses 4 bits eu gerar 16 bits e realizar então uma cifragem com base na chave, tá, que vai me gerar uma saída de 16 bits e eu tenho um codificador que vai então transformar esses 16 em uma saída de 4. Bom, o que é esse decodificador e esse codificador? Essa parte aqui, tá, o decodificador e o codificador, a gente pode enxergar como
O algoritmo em si, tá? Ou o tratamento é a parte que vai fazer o tratamento, desculpa, o tratamento da informação de forma que eu possa aplicar uma chave, tá, complexa, e essa informação ela seja embaralhada de uma forma que seja muito difícil eu conseguir identificar o que foi feito, né, qual o processo de cifragem. Então, aqui, esse miolo, onde a gente tem o mapeamento entre as diferentes posições de bits, seria o equivalente à chave, né? Porque se a gente colocar a chave aqui, a chave é que faz com que o bit 0 ele seja mapeado para o bit 14, que o bit 1 seja mapeado para o bit 4, né, da minha saída lá, e assim por diante. Né? E depois que eu gerei essa saída, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar novamente uma codificação em cima para sair com os 4 bits necessários. Tá? Aí vocês vão falar assim, puta, mas isso é meio louco. Mas eu preciso que vocês, primeiro, enxerguem o que é esse conceito. Vocês não precisam... Vocês vão ver ali na frente, quando a gente falar do DES, isso aqui vai fazer mais sentido. E como é que é feito isso, tá? Então, se a gente observar dentro desse padrão, né, de codificação e com a utilização dessa chave, o que a gente tem de saída? Por que nós pegamos 4 bits? Porque 4 bits nos geram 16 possibilidades. Então, fica fácil de a gente analisar. Então, é interessante porque não existe uma relação direta com a entrada e a saída. Então, a gente parte do princípio de que esse algoritmo, ele é, no mínimo, ele tem, no mínimo, uma segurança suficiente. Tá? Realizar a criptoanálise aqui é uma tarefa um pouco trabalhosa. Tá? E, da mesma forma, a gente consegue enxergar que, como esse é um algoritmo que ele é de criptografia simétrica, tá? As entradas e as saídas, elas se equivalem, certo? Então, por exemplo, aqui, se eu colocar 4 bits como texto claro, a minha saída cifrada vai ser 1110, tá? Ou seja, vai ser 15, certo? Se eu colocar como texto cifrado 0000, a minha saída também vai ser 15. Mas se eu entrar, por exemplo, com 0 com o 15... Oi? Não é 14? Desculpa, 14. Eu pensei em 16 e tirei 1, por isso. Só que eu esqueci do 0. Tens razão. Então aqui, desculpem, minha entrada é 0 e o texto cifrado é 14. Tá? Se eu entrar com o mesmo valor, né, como texto cifrado, a minha saída como texto claro também vai ser 14. Então, o que a gente vai... A gente só tem que saber qual é a direção que eu estou trabalhando. Se é de cifragem ou se é de decifragem. Se eu pegar aqui, ó, o 14, que está aqui, tá, em texto cifrado, eu vou conseguir chegar no meu 0000 de texto claro. Então, é tranquilo. Isso aqui funciona... funciona de acordo com as premissas básicas de um algoritmo de criptografia de bloco ideal. Pessoal, vou fazer uma pausa aqui, eu vou pedir uma coisa para vocês. Quem ainda não preencheu, ali na aula 1 tem uma planilha, tem um formulário do Google, que é para vocês colocarem o e-mail de vocês e o nome, tá? Porque o que eu fiz? Eu agendei as aulas lá no Google Calendar, né? E quando vocês entram utilizando a conta do Google, que é da Ubra, eu não preciso autorizar a entrada de vocês na sala de aula. Então, o que está acontecendo, né? Eu tô dando aula
e eu tenho que ficar autorizando a entrada do pessoal. Se vocês utilizarem a conta do Google, que eu peguei, já cadastrei todo mundo lá, vocês não precisam esperar a minha autorização. E também, para mim, fica mais fácil, que eu não preciso parar, ou pelo menos tentar autorizar sem parar a aula. Okay? Então, prosseguindo. A cifra de bloco ideal ela tem algumas vulnerabilidades. Quando a gente usa blocos pequenos, fica fácil de eu fazer uma criptoanálise em cima desse algoritmo, né? Em cima desse mecanismo de cifragem. Tá? Se o bloco for pequeno demais, a segurança é quase equivalente aos algoritmos de substituição clássicos, né? Tipo a cifra de César. Por quê? Porque ele fica bastante fácil de você conseguir trabalhar com todas as possibilidades e entender como é que ele funciona. Tá? Mais um. Tá? Então, só que aí eu também tenho um problema, né? Se eu usar blocos muito grandes, a complexidade da criptografia, né, e da execução do processo criptográfico, ela aumenta exponencialmente e vai ficar inviável eu utilizar esse tipo de cifragem, tá? Ou então, se eu aumentar o tamanho da chave, desculpem, porque senão computacionalmente vai ficar tão complexo que inviabiliza o uso. Né? Eu até consigo uma criptografia boa, uma criptografia resistente à criptoanálise, inclusive resistente a um ataque de força bruta, só que também computacionalmente tão complexo que inviabiliza o uso no dia a dia. Né? O tamanho da chave ele vai estar diretamente ligado ao tamanho do bloco. Então, o tamanho da chave é n vezes 2 na n. Então, se eu tiver, por exemplo, n igual a 64, se eu usar um tamanho de bloco, né, de 64 bits, a minha chave vai ser do tamanho de 2 na 70. Então, isso dá mais ou menos 10 elevado a 21. Né? Então, são 21 zeros. Olha o tamanho dessa chave. É um horror. Vamos lá. Beleza. Então, com base nessa funcionalidade, mas tentando ajustar melhor, ou tentando adaptar essa cifra de bloco ideal de forma que ela seja utilizável, tá? O Feistel, em 1973, se eu não estou enganado, ele propôs, então, um mecanismo de simplificação da relação entre o tamanho do bloco e o da chave. Tá? Ao invés de eu, a partir do tamanho do bloco a ser tratado, eu utilizar a chave, o que eu faço? Ao invés de eu ter uma chave relacionada ao tamanho do bloco, eu executo técnicas de cifragem simples, tá, em sequência, e em várias iterações, ou seja, várias vezes, uma em cima da outra, de forma que eu consiga ter um nível razoavelmente seguro, né, para não dizer bastante seguro, de cifragem, mas com vários processos que eles são simples, entendeu? Então, qual é a grande sacada? É eu alternar substituições e permutações. Então, eu pego um bloco de bits, né, que eu vou tratar para fazer a cifragem, e eu vou realizar, em cima desse bloco, substituições e permutações desses meus bits, de forma que eu consiga embaralhar de uma maneira eficiente e que também seja rápido. Né? Então, o que são essas substituições e permutações? Uma substituição é quando cada elemento do texto claro é substituído por um único elemento do texto cifrado. Onde eu tenho um 0, eu substituo por um 1. Tá? E as permutações, o que elas são? Eu faço uma reordenação dos meus elementos. Então, se eu tenho um bit, vamos lá, uma sequência de bits 0, 1, 1, 0, eu vou realizar uma substituição
né? Desculpe, não é uma substituição, uma permutação. Tá? Eu vou pegar o meu bit que está na posição 0 e vou levar para a posição 3, o meu bit que está na posição 2 eu vou levar para a posição 0, e assim por diante. Então eu faço um embaralhamento, né? Eu troco a posição desses bits. Tá? Então, seria quase como fazer um anagrama, então. Como o quê? Desculpa? É quase como fazer um anagrama, a permutação. Não, não é um anagrama. Lembra que a gente viu nas técnicas clássicas de cifragem, a gente tinha as permutações, onde eu pegava uma determinada palavra e aí eu pegava as letras e embaralhava. Né? Eu pegava, por exemplo, em 2, 3 ou 4 níveis, eu ia escrevendo toda aquela frase ou aquela palavra, e depois eu arranjava as letras em ordem diferente. Lembra disso? Sim, não. Permutação seria tipo assim, pegar uma sequência de números e com esses números criar um novo número que seria a palavra. Ok. Sem substituir nenhuma. Então, seria tipo um anagrama. Anagrama é exatamente isso. Construir uma palavra através das letras embaralhadas. Sim. Seguindo. Tá? Então, eu vou substituir, vou trocar aquilo que está em determinada posição, e sim, vou fazer uma permutação, vou construir. É que o anagrama ele tem sentido, entendeu? Mas seria o equivalente a isso. Eu vou ter simplesmente uma reordenação caótica. Quer dizer, não tão caótica, mas ela não tem nenhuma relação. Porque o que acontece? O anagrama é quando eu tenho uma determinada palavra, entendeu? Que se eu mudar as letras, ou uma determinada frase, né, que se eu mudar as letras de posição, eu consigo dar um sentido diferente. Tá? Eu esqueci desse pequeno detalhe, né, na minha figura de linguagem. Ele é o mesmo princípio do anagrama, só que assim, eu não necessariamente preciso ter uma informação que ela faça sentido. Entendeu? Por isso que a gente chama de permutação. Eu só mudo de lugar as letras. Ou melhor, os bits. Tá? Então, em 1949, um cidadão chamado Shannon, entendeu? Em 1949, um cidadão chamado Shannon, ele propôs, esse cara, na verdade, o trabalho dele foi realizado durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ele propôs um método de cifragem em 1945, mas aí foi quando a guerra acabou, né? Mas o trabalho dele, só que todo esse trabalho ele era sigiloso, ele era secreto. Mas quando o trabalho dele veio à tona, e isso foi no final dos anos 40, lá em 1949, ele tinha proposto, né, teoricamente, um método de cifragem que era exatamente isso. Eu dividi o meu bloco de dados, tá, em duas partes e realizando substituições e permutações alternadamente. Beleza. Então, a cifra de Shannon, ela tinha como objetivo a aplicação de métodos de frustração da criptoanálise, através de difusão e confusão. Primeiro, a difusão é o espalhamento das letras do texto claro, tá? Para evitar que sejam aplicadas técnicas de levantamento estatístico, porque a gente sabe, se vocês pegarem a maior parte das frases, tá,
mais comuns, a gente consegue estatisticamente definir, por exemplo, quantas vezes, em média, aparece uma determinada vogal, cada uma delas, né? Quantas vezes, em média, aparece a letra C, a letra T, né? A letra H, e com base nessas informações, eu consigo entender, então, tentar fazer uma criptoanálise em cima de uma mensagem cifrada e ver pela quantidade de vezes que no texto cifrado um determinado elemento aparece, eu consigo identificar uma possibilidade de que seja alguma letra conhecida. Tá? Então, claro, é um chute qualificado, tá? Mas funciona. A difusão, então, ela faz esse espalhamento e dificulta o relacionamento entre a mensagem clara e a cifrada. Ou seja, não necessariamente aquilo que está na mensagem cifrada corresponde diretamente ao que está na mensagem clara. Tá? E a confusão é a aplicação de técnica para descaracterizar ao máximo a relação entre a mensagem cifrada e a chave utilizada para a cifragem. Então, o que eu faço? Eu uso uma chave que, dependendo da forma com que eu aplicar essa chave, o resultado ela vai ser diferente. Tá? Dependendo do tipo de texto claro que eu aplicar essa chave, o meu resultado vai ser diferente. Tá? E aí, para que isso aconteça, para que essa confusão ela seja aplicada, eu preciso usar um algoritmo de substituição complexo, né? Substituição da mensagem, dos componentes da mensagem clara para a minha mensagem cifrada. Tranquilo? Sim? Não? Estão vivos? Tranquilo. Continuam me ouvindo bem? Sim. Ouvindo bem. Beleza. Só para saber se vocês estão aí ainda. É bastante informação, né? No começo está meio confuso agora, mas talvez vá fazer bem sentido ali depois. Calma. Beleza. Mas assim, quem sabe até o final do curso a gente consiga desvendar num tapa de cabeça das criptografias. Toda essa estrutura desses algoritmos de criptografia, eles são para que vocês entendam como é que a gente chegou na criptografia moderna. Então, por enquanto é blá blá blá, mas eu vou mostrar para vocês, pelo menos até o penúltimo slide, talvez vocês já consigam entender onde é que esse negócio vai parar. Tá? Uma coisa que eu preciso perguntar para vocês. Substituição e permutação são dois conceitos claros. Uhum. Para todo mundo? Sim. Na verdade, soa quase como uma... Para mim, no caso, soa como... Não falando de informática, mas do dia a dia, a permuta soa como troca. Não Sim. sei. É um reordenamento, tá? Vamos lá. Reordenamento, mas ele é um reordenamento aleatório. Ok? A substituição é uma troca direta. Tá? Então, como a gente viu lá na cifra de César, né? Eu dou um shift para um lado ou para o outro no meu alfabeto, e aí eu vou ter uma saída um pouco diferente. Beleza? Só que a ordenação das letras, ela continua igual. Quando a gente fala de permutação, eu dou um tapa nesse negócio e embaralho essas letras. Entenderam?
Sim. Sim. Beleza. Além disso, a cifra de Shannon ela propunha 2 métodos de frustração da criptoanálise. Vocês lembram o que é a criptoanálise? Né? Eu começo a olhar as minhas entradas do algoritmo de criptografia e as saídas. Tá? E eu consigo, então, tentar construir uma correlação ao que entra e ao que sai. Na verdade, é tentar descobrir como é que ele funciona, fazendo uma espécie de engenharia reversa. Tá? Observando, por exemplo, eu pego uma determinada chave, pego uma determinada mensagem e cifro. E eu observo essa saída. Eu vou mudar a chave e eu vou manter o mesmo texto claro. Eu vou observar essa saída. E eu consigo começar, aí vou manter a chave anterior, vou mudar o texto de entrada e vou analisar a saída. Então, o que eu consigo ver com isso? O que muda quando eu mudo a chave, né, em relação ao que está a mensagem cifrada, e o que muda na mensagem cifrada quando eu mantenho a chave e mudo a mensagem. Tá? Então eu começo a fazer, por tentativa e erro, né, eu começo a buscar uma correlação entre as alterações que eu faço nas entradas e aquilo que eu tenho de saída, e vice-versa. Tá? Então, se eu pegar uma determinada mensagem cifrada e aplicar determinadas chaves, o que eu tenho o que me aparece como texto claro. A partir desse momento, eu consigo, então, construir um padrão. Tá? E a cifra de Shannon dizia o seguinte: um algoritmo de criptografia, um algoritmo de cifragem, para que ele seja eficiente, eu tenho que utilizar técnicas que tornem muito difícil essa análise. Tá? Que eu não consiga, de maneira simples, chegar numa conclusão, tá? De qual o impacto dessas pequenas alterações ou alterações maiores nas entradas e a saída, através de 2 métodos, né? Que é o da difusão. Então, o que eu faço? Eu peguei um bloco de texto, tá? A gente vai aplicar um mecanismo de espalhamento. Tem quando a gente for olhar para o DES, eu coloquei ali um diagrama que mostra como é que é feito esse espalhamento. Então, eu pego uma entrada, por exemplo, de 4 bits e eu transformo ela em 16. Como é que eu faço isso? Eu crio um monte de enxerto no meio do caminho. Entendeu? Eu vou pegar os bits das pontas, né, o bit 0 e o bit 3, por exemplo, se eu pegar 4 bits, né, vou pegar o bit 0 e o bit 3 e eu vou repetir ele do lado. Tá? Aí eu vou pegar o somatório dos 2 bits centrais, né, e vou colocar lá. Então eu vou criando um mecanismo de geração de tralha. Né? Essa é a grande palavra. Geração de tralha. Eu pego uma determinada entrada e vou transformando aquilo numa informação. Claro, eu tenho um algoritmo para isso. Eu tenho que manter um padrão que eu consiga caminhar de volta. Eu pego aquela informação que eu tenho de saída e eu consigo transformar ela na minha informação de entrada. Tá? Então, eu espalho as minhas letras. Eu faço um espalhamento, eu faço uma ampliação, eu crio uma string difusa, e depois eu tenho que aplicar uma técnica de confusão para descaracterizar ao máximo a relação entre a mensagem cifrada e a chave. Tá? Então eu tenho que ter um mecanismo em que a minha chave ela seja
aplicada de forma que eu não consiga entender o que aconteceu. Putz, são dois conceitos bastante complexos, quer dizer, eles são simples, mas a aplicação ela se torna complexa, certo? E o Feistel, ele conseguiu chegar onde o Shannon tinha pensado. Como é que ele faz? O que ele propôs? Eu vou, então, pegar um bloco de texto claro, eu vou dividir ele no meio, né? Normalmente um bloco de 64 bits, eu vou dividir ele no meio, tá? E eu vou aplicar eu vou realizar uma substituição. Eu vou substituir a metade esquerda do bloco, tá? Eu vou pegar aqui, ó, a metade esquerda, tá? Ela vai, então, trocar de lado com a direita. Então, aqui, ó, o lado direito, ele simplesmente é transposto na primeira rodada, né? Ou seja, na primeira iteração, na primeira aplicação do mecanismo do algoritmo de criptografia, tá? E o meu lado esquerdo, sim, eu vou aplicar eu vou, claro, também vou pegar uma parte desse bloco do lado direito aqui, tá? Vou aplicar a minha função criptográfica, vou fazer um XOR com o meu lado esquerdo, tá? E vou colocar aqui. Ou seja, E alternadamente, a cada iteração eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar o lado direito, eu vou transpor para o lado esquerdo, vou aplicar a função criptográfica, vou pegar o lado esquerdo anterior, entendeu? Vou fazer aqui uma conjunção disjuntiva, né? E vou alternadamente por 16 vezes, tá certo? Até que no final eu faço uma transposição simples e eu tenho o meu texto cifrado, certo? Uma coisa que eu preciso chamar a atenção é que em cada rodada dessa de aplicação da minha função criptográfica, eu vou usar o que a gente chama de subchave. Então eu tenho a minha chave mesmo, tá? Mas eu vou usar uma subchave, ou seja, eu não vou usar aquela chave. Eu vou usar alguma coisa que é derivada daquela chave. Certo? Para quê? Para que eu não tenha uma relação direta da chave com a criptografia. Então, a própria chave ela vai sofrer uma alteração, né, de alguma função matemática, e aí sim, os resultados eu vou aplicando como se fossem as chaves para cada uma dessas rodadas de cifragem. Tá? Então, no final das contas, eu vou conseguir aplicar o conceito da rede de substituição-permutação, ou a Substitution Permutation Network. Beleza? Vamos lá. Quem é que fritou aí? Ninguém vai falar. Vamos. O processador esquentou bastante, cara. Basta térmica nele, né? Agora eu vou ter que dar uma recapitulada aí na zerado, térmica, né? Porque deu uma bugada. Tá. Vamos lá, de novo. Um dia a gente chega no nível do Batman. Peguei um bloco de texto aqui, tá? 64 bits. Ok? Dividi no meio. Então eu tenho 32 bits para cá, 32 bits para cá. Correto? Beleza. Beleza. Então eu vou pegar esses 32 bits aqui e vou jogar para cá. Exatamente como eles estão. Ok? Vou pegar esses 32 bits aqui, vou aplicar a minha função criptográfica, vou pegar esses, com base na subchave, tá? Vou pegar esses 32 bits aqui e vou fazer um XOR aqui. Tá? E vou colocar os 32 bits resultantes da aplicação da função criptográfica
mais a disjunção aqui. Beleza? Não, 32 bits que passou por ali, tu não criptografou eles? No teu áudio bugou, não entendi. A primeira é os 32 bits que tu passou a primeira vez, tu não criptografou ele, então, porque ele passou direto, tu não botou ele para Sim, criptografar. só que eu vou aplicar isso, esse algoritmo eu vou aplicar 16 vezes. Então, o que vai acontecer? Esses 32 bits que eu transpus para cá, tá? Aqui na segunda rodada, olha só, eu vou pegar esses 32 bits, que esses sim, eles foram cifrados nessa primeira rodada, e vou transpor para cá, e novamente eu vou aplicar uma função criptográfica, vou fazer um XOR com aquele antigo lado direito, que virou lado esquerdo aqui, ele vai de novo virar lado direito aqui. Entendeu? Então, o que acontece? Então, tu criptografou na segunda onda. Isso, mas assim, sucessivamente, eu vou fazendo essas transposições, entendeu? Eu vou embaralhando os dados. Até quando chegar na última rodada, tá, eu vou pegar esse bloco e vou simplesmente inverter a posição dos dois. Tá? Então, a saída, ela é isso aqui. Então, 16 vezes consecutivas, eu apliquei a função criptográfica com uma chave diferente, tá? Porque em cada uma dessas rodadas, eu tenho que ter uma chave diferente. Ela é uma subchave. Eu tenho a minha chave principal, que é a chave que a gente aplica, mas o algoritmo ele vai usar uma chave diferente daquela que a gente aplicou. Normalmente, ou um pedaço, ou aquela chave alterada com algum outro fator. E, a partir do momento que eu tenho um algoritmo que ele é de criptografia simétrica, vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho aqui a minha entrada, que é o texto cifrado. O que vai acontecer? Eu vou submeter ao mesmo processo inverso. Tá? Notem o seguinte, que a inversão de posição dos 32 bits de cada lado do bloco é na última rodada aqui, e também vai acontecer na última rodada de decifragem. Eu não vou fazer um passo a passo reverso, entendeu? O meu algoritmo, ele tem que ele caminha para um lado só, mas ele me gera uma entrada, gera uma saída cifrada, e essa saída cifrada gera a mesma entrada clara. Tá? Então, a cifra de Feistel é isso. Beleza? Olha aqui, eu peguei o meu texto cifrado e comecei a aplicar exatamente como eu comecei aplicando lá no meu texto claro. Tá? Claro, a ordenação das chaves, sim, eu mantenho. Tá? Eu começo com a última subchave e vou terminar com a primeira, na última rodada. E aí eu vou fazer uma transposição simples e eu tenho que ter o meu texto claro. Beleza? Beleza. Ficou claro agora como é que funciona isso aqui? O fluxo, sim. Deu uma esclarecida. O fluxo é tranquilo. Tá? Beleza. O fluxo passou, agora deu para entender melhor. Entenderam, né? Eu peguei um bloco de 64 bits, dividi no meio, tá? E começo a trabalhar com 2 bloquinhos de 32 bits. Então, normalmente, a cifra de Feistel, o tamanho do bloco era 64 bits, né, inicialmente, só que hoje no AES, né, já se trabalha com 128, porque isso ficou tranquilo com o que nós temos de poder computacional hoje permite que se trabalhe com blocos de 128. Tá?
O tamanho da chave também, de preferência, eu tenho que ter uma chave de 128 bits. Eu tenho que... o número de rodadas importa muito, porque quanto mais rodadas, né, eu tenho mais segurança. Se eu tiver menos rodadas, né, de cifragem, eu vou ter menos segurança. E o algoritmo de geração das subchaves, ele também é ele também é um aspecto bastante importante, né? Porque eu tenho que dificultar o processo de criptoanálise. Então, quanto mais complexa é a geração, o processo de geração, quanto mais complexo é o processo de geração das subchaves, mais difícil é o processo da criptoanálise, que é tentar relacionar com a chave e a minha saída. E também eu tenho que pensar na função de encriptação, que é o algoritmo mesmo em si, né? Quanto maior a complexidade, maior a dificuldade de criptoanálise. Então, eu tenho que pensar o seguinte, para o meu algoritmo, né, ele ser seguro, a função de encriptação ela tem que ser complexa, a forma de tratamento da chave ela tem que ser complexa, eu tenho que ter o meu algoritmo de criptografia aplicado diversas vezes em cima da informação, ou seja, eu tenho que submeter ele a cifragens consecutivas, e eu tenho também que trabalhar o tamanho do bloco e o da chave. Então, esses 5 elementos, eles são bastante importantes para que eu tenha, então, uma aplicação decente de um mecanismo de criptografia. E com base nessa cifra de Feistel, surgiu o DES, que é o Data Encryption Standard. Tá? Esse cara, ele surgiu nos anos 70 e ele foi adotado pelo NIST, que é o National Institute National Information Security... Não. Ixi, deu branco que é o NIST aqui. Mas é um instituto que trata de padronização de segurança da informação. National Institute of Standards and Technology. É um Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, é uma agência governamental do governo americano, que trabalha com essa parte de padronização de coisas relacionadas à tecnologia. Tá? O DES ele também é conhecido como DEA, que é o Data Encryption Algorithm, e ele foi padronizado nos anos 70 para ser utilizado como criptografia necessária para transações bancárias, para criptografia de informações governamentais, enfim, né, para uma série de aplicações. O IPsec é com DS, não me lembro. É o DS ou é AES? É AES. Olha aqui. Eu acho que o IPsec é com AES, hein? É AES, não é DA, eu me confundi. Eu é o Advanced Encryption. Isso, exatamente, eu me confundi. Não é o... Então, o DES ele trabalha com encriptação, ele trabalha com blocos de 64 bits e ele usa chaves de 56 bits. Não, mas a chave não é de 64? Sim, a chave ela é de 64, mas 8 bits eu uso como zero. Tá? Eles são só bits de ajuste, que a gente chama. Mas a minha chave mesmo, ela vai... eu vou utilizar somente 56 bits. Tá? Então, como é que funciona? Eu executo uma função de permutação inicial, aplico o mesmo princípio da cifra de Feistel, e lá no final eu executo uma função de permutação final,
que ela é exatamente o inverso da função de permutação inicial. Tá? Também eu aplico uma função de permutação na chave. Então, a minha chave ela vai ser afetada por essa função. E eu vou fazer uma rotação, eu vou deslocar os bits, né, dessa minha chave e vou criar subchaves de 48 bits. Tá? Para que eu possa aplicar um negócio chamado efeito avalanche. Puta, agora o negócio ficou mais pesado. Né? Então, assim como lá na cifra de Feistel, tá? Eu vou trabalhar com um bloco de 64 bits dividido no meio. Tá? Para cada 32 bits, certo? Eu vou fazer aquela transposição, né? E vou começar a aplicar a cifra de Feistel. Uma das coisas que eu quero voltar aqui e lembrar para vocês é o seguinte: como é que eu aplico o princípio da cifra de Shannon de difusão? Eu tenho que espalhar as letras do texto claro para dificultar o relacionamento com a mensagem cifrada. Então, o que acontece? Eu passo por uma caixa de expansão nesses 32 bits de entrada, né, e eu transformo eles em 48 bits. Como é que eu faço isso? Eu divido em blocos de 4 bits, como vocês estão vendo aqui, e para cada 4 bits eu vou gerar 6. Tá? Então, os bits do meio, eles são exatamente iguais. Tá? O bit 0, ele vai ser transposto com o bit 31, né? Então, o bit 1, ele vai ser transposto com o bit 32. Então, aquele último bit, ele vem para cá, e esse cara vem para cá, tá certo? E quando eu tiver blocos que eles são consecutivos, o último bit de um determinado bloco, ele vai alimentar o primeiro bit do segundo bloco inchado, né? E o primeiro bit do bloco seguinte vai alimentar o último bit do bloco anterior inchado. Tá? E assim sucessivamente. E aí eu consigo, então, transformar esses meus 32 bits em um blocão de 48. E aí sim, por que 48? Porque a minha chave, como a gente viu aqui, tá? Ela precisa ter o mesmo tamanho do meu bloco de entrada. Então, isso aqui, ó, vocês viram como agora está fazendo sentido? Eu tenho uma entrada de 4 bits que eu vou transformar em 16, vou aplicar a minha chave e depois vou transformar de novo para 4. A mesma coisa vai acontecer aqui. Tá? Então, eu vou entrar com 32, lembrem-se que a chave é de 48 bits. Tá? Eu vou transformar esses 32 bits em 48, vou aplicar a chave, olha a chave aqui, ó, vou fazer um XOR, e aí a gente tem o que a gente chama dos S-boxes, tá? Que essa são são as caixas puta, como é que eu vou chamar isso? São as caixas de desinflamento. Então, a gente transformou 32 em 48 e agora eu tenho que transformar os 48 em 32 de saída. Tá? Então, faço aqui, ó, a aplicação da chave, eu transformo de volta os 48 bits em 32, tá certo? Eu aplico mais uma função de transposição e tenho a minha saída. Tá bem? Beleza. Então, o DES, ele faz esse negócio aqui.
Ficou mais claro agora aquilo que a gente viu lá atrás? Vamos ter que estudar. Mas dá pra. Não, dá pra entender. Dá pra entender. Mas entenderam o que foi feito? O que eu, a partir do momento que eu digo para vocês que eu preciso criar um mecanismo, tá, de difusão, eu tenho que espalhar os meus bits, né? Difusão é difundir. Então eu estou pegando um bit aqui, eu estou transformando em 2, tá vendo? Eu estou difundindo. Eu estou transformando 32 em 48. Tá? E depois eu vou desfazer essa transformação. Beleza. Isso quer dizer, então, que a partir do momento que eu mudar a chave ou eu mudar a informação, eu vou ter o que a gente chama de efeito avalanche. A complexidade do algoritmo ela é mas tão grande que é impossível correlacionar alterações, ou alteração de chave, ou alteração de entrada. Tá? Por exemplo, vamos lá. O que acontece? Aqui eu tenho, do lado esquerdo, tá? Eu tenho uma informação aqui, ela está em hexadecimal, tá? Tenho uma informação aqui, tá? Na linha de cima, e tenho a mesma informação na linha de baixo, onde apenas foi mudado um bit, tá? Então, dentro das 16 rodadas de cifragem, eu entrei com essa informação e entrei com essa informação. A alteração de um único bit na entrada me gera duas saídas aqui, ó, completamente diferentes. Vocês conseguem ver a correlação entre a alteração de um bit na entrada, nessas duas entradas, para essas duas saídas? Jamais. Uma coisa que eu tenho que chamar a atenção é o seguinte, que vocês conseguem enxergar que a partir do momento que eu comecei a fazer as transposições, e aí eu mudei apenas um bit, olha só que interessante, um bit mudado da minha entrada, na primeira rodada, gera a mesma informação de saída. Tá vendo aqui, ó? Aliás, desculpem, na hora que eu fiz a transposição, ele tá aqui, ó, o 2, aonde era 22, virou 32, tá vendo aqui? Que na verdade, não é, desculpa, era D2, virou D3. Por quê? Porque aqui era 00 e aqui era 01. Estão vendo aqui, ó? A alteração... Eu dividi no meio e fiz a transposição. Então, o que eu já mudei de um lado para o outro. Então, vocês viram que aquela primeira... na primeira rodada, eu já misturei. Então, vocês vão ver o seguinte, ó. Na primeira rodada, eles são parecidos. Na segunda rodada, eles ainda são parecidos. Da terceira rodada em diante, ó, essa alteração de um bit, ela gera saídas tão diferentes que quando eu chegar na minha última rodada, eu não tenho a mínima ideia se existe relação entre os dois. E a mesma coisa aconteceu aqui, ó. Do lado direito, eu alterei um bit na chave, tá? Então, o que aconteceu aqui? Em cada rodada que eu realizei, tá certo? Eu tive saídas completamente diferentes. Até que na última rodada, eu não consigo correlacionar absolutamente nenhuma... Eu não consigo criar nenhuma correlação com o que entrou e com o que saiu e qual foi a chave utilizada. Tá bem? Então, também,
Se vocês observarem, ó, aqui a informação é igual. Por quê? Porque foi a mesma chave e a mesma informação. Um bit mudado na informação de entrada, na minha mensagem, pá. Um bit alterado na minha chave e eu tenho resultados completamente diferentes. Então, eu não tenho como correlacionar essas 3 saídas. Entendeu? Isso quer dizer que o DES, claro, né, hoje, com criptoanálise e com poder computacional, eu consigo, com bastante esforço, chegar a conseguir descobrir qual foi a informação e qual foi a chave. Tá? Agora, não é uma tarefa simples, não é barbada, como diz o Galdério. Bom, beleza. E aí vocês vão falar assim, pô, o DS é bom pra caramba, né? Mais ou menos, mais ou menos. A chave de 56 bits ela é bastante fraca para os nossos padrões computacionais atuais. Então, eu preciso utilizar chaves mais robustas. Então, eu tive que mudar. O DS, se a gente olhar no quadro aqui, ele trabalhava com chaves de 56 bits. Tá? E a minha cifra, ela gera 7,2 vezes 10 a 16 alternativas de chaves, né, para utilização. E isso quer dizer que se eu fizer um ataque de força bruta, eu hoje, em 1 hora, consigo achar qual foi a chave utilizada. Tá? A partir do momento que a gente tem a implantação do AES, e o AES ele trabalha com chaves de 128 bits, eu aumentei tanto a complexidade, notem que aqui ó, eu estou trabalhando com um número que ele a grandeza dele é de 10 a 16, esse cara aqui é 10 na 38. Bem? Então, ao invés de 1 hora, com o poder computacional que nós temos hoje, eu passo então para 5,3 vezes 10 na 17 anos para conseguir, então, achar a minha chave. Aumentei o tamanho da chave, aumentei a complexidade computacional, né, para conseguir descobrir essa chave por força bruta. Então, aumentei significativamente a força da minha criptografia. Tá? Aí a gente tem aqui outros algoritmos, né? Eu tenho o Triple 10 com 168 bits, também ele é mais poderoso que o AES. Eu tenho o AES com 192 bits e com 256 bits, e aí tá aqui, ó. 9,8 vezes 10 na 36 anos. Isso aqui são zilhões de anos para eu conseguir descobrir a chave. Bueno. O DS também ele tem uma fraqueza. Tá? Aquelas tabelas de substituição, as caixas de substituição, as S-boxes, eles têm um comportamento inesperado. Isso quer dizer o seguinte, quem projetou esse algoritmo, ele criou uma porta dos fundos. Tá? Então, essas S-boxes aqui, elas têm um comportamento inesperado e quem conhece a implementação desse algoritmo facilita a criptoanálise. Então, vamos lá, vamos voltar um pouco na história. Esses algoritmos, eles foram utilizados, eles foram concebidos entre o final da Segunda Guerra, né, e o meio para o final da Guerra Fria. Como isso era tecnologia que era vendida e compartilhada entre os países que eram membros dos tratados militares, né? Não vou entrar em detalhes, do tipo liderados pelos Estados Unidos, né?
eles foram concebidos de uma maneira que, assim, quem detinha a informação disso conseguia rapidamente decifrar aquilo, mesmo que não tivesse todos os componentes necessários para realizar a decifragem. E quando começou a se estudar o DES, se chegou a essa conclusão. Tá? E outra também, que o DES permite um negócio chamado ataque de temporização, porque eu consigo identificar informações a respeito da chave, tá? Pelo tempo levado, pela quantidade de tempo que eu levei para realizar uma cifragem, entendeu? Que são os que a gente chama ataques de temporização. Então, se identificou que o DES ele foi desenvolvido para ter fraquezas que podem ser exploradas caso sejam necessárias, tá certo? Mesmo ele sendo um algoritmo razoavelmente robusto para a época. Tá bom? Bom, eu sei que a quantidade de informação aqui é bastante grande. Tá? E aí, como é que isso aqui ficou para vocês? Dúvidas? Tudo. Tô brincando. Mas é mais ou menos. Depois Acho que eu dá dar pra uma entender. relida. Dá pra entender bastante coisa, na verdade. Tá bem, me dá um feedback. Porque assim, eu quero que a gente saia daqui com pelo menos 70% de entendimento disso aqui. Eu não sei se isso aí a gente vai fazer cálculos com isso, de todas esses tipos, ou é pra gente pegar só um overview de como funcionava para ir para os próximos? Não, eu preciso que vocês... isso aqui é um overview mesmo, para vocês entenderem como é que se chegou ali. Só que o que acontece? O que é importante é vocês entenderem o conceito. Tá? Esse é o grande lance. E entender como é que os algoritmos de criptografia eles evoluíram ao longo do tempo. Por quê? Lá na frente, a gente vai ter uma parte mais prática, que é a utilização de ferramentas que aplicam esse tipo de criptografia. Tá? Não vamos entrar no detalhe matemático, por exemplo. Ou eu também não vou pedir para vocês fazerem uma implantação desse negócio, né? Usando C, bem legal, assim. Se vocês olharem o livro da disciplina, o livro do Stalin, tem ali atividades de programação. Implemente o DES. Ô, professor. Oi. Eu tenho uma dúvida. Deu para entender, sim, bem como é que funciona a cifra e como ela foi evoluindo para virar o DES, mas qual que era a aplicação lá da primeira, antes de virar o DES, da cifra de Feistel? Era militar também? A cifra de Feistel ela é uma cifra ela é teórica, né? Ela é uma proposta. O DES é a primeira implementação dessa cifra de Feistel. Porque o que acontece? O pessoal começou a estudar criptografia, certo? Então, com o fim aliás, durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Eu precisava que as informações elas trafegassem de um lado para o outro num formato cifrado. Tanto é que a gente viu ali que o que os alemães faziam? Todas as ordens que eram dadas para as tropas, eles utilizavam um mecanismo de criptografia, que eram aquelas máquinas Enigma, né? Que aí eu podia simplesmente transmitir isso ou por rádio, ou eu podia transferir essa mensagem telegrafada, entendeu? Que o camarada, ele pegava lá no submarino, colocava na Enigma, com base lá num plano que eles recebiam de ajuste, né? Tipo, no dia tal tem que usar
uma configuração X nos rotores, enfim. Tá? E aí eu conseguia decifrar essas mensagens. Então, quanto mais robusta a criptografia, mais difícil é do outro lado interceptar a informação. Entendeu? E por isso que os alemães, eles deram um sufoco nos aliados na Segunda Guerra. Eles começaram a perder a Segunda Guerra depois de 3 grandes eventos. O primeiro, descobriram a existência da Enigma. O segundo, os alemães, né? Hitler teve um ataque megalomaníaco e resolveu invadir a Rússia no inverno, né? Esqueceu que Napoleão também tinha tentado fazer a mesma coisa e quando veio o inverno morreu, matou todo mundo, e os alemães fizeram a mesma coisa, né? Porque o russo é um povo bem interessante. Todas as vezes, a Rússia é muito frio, o frio é um absurdo. E sempre que eles foram atacados, eles foram recuando e queimando tudo. Então, os alemães eles foram entrando na Rússia, né, com muito frio, cada vez mais distante da cadeia de suprimento, e aonde eles chegavam não tinha nada, não tinha comida, não tinha recurso nenhum. Então, eles foram ficando isolados no meio do gelo. Né? E a terceira é que quando eles... A queda da Alemanha ali foi ridícula de estratégia, né? Tipo, vamos atacar a Rússia no inverno. No inverno. E outra também que eles tomaram... Não existiu ali. E eles tomaram um calor também quando eles tentaram... quando a Luftwaffe foi bombardear Londres, né, que eles não sabiam que naquele meio tempo os ingleses tinham desenvolvido um radar e conseguiram detectar as esquadrilhas que estavam vindo para bombardear. E aí sim, conseguiram revidar a tempo. Se isso não tivesse acontecido, nós estaríamos falando alemão nesse exato momento. É louco. Duvido muito. Eu não duvido. Tem uma super interessante que aborda isso, que aconteceria se não tivesse se a Alemanha tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial. Disse que o último eu acho que eu tinha essa revista, acho. Como é que é? Nessa teoria toda, nessa explicação da super interessante dessa edição, diz que provavelmente o último palco, o lugar de batalha, campo de batalha, seria na América do Sul. Pelo menos é o que eu lembro de eu ter lido essa edição há muito tempo. Sim. Então, a capa, até o Hitler na capa diz assim: o que aconteceria se ele tivesse vencido? Eu acho que eu tenho, né? eu tive essa Ásia, acho que faz sentido, né? Porque ali na Ásia tinha o Japão dominando, aí eu acho que eles iam para baixo, né? Para África e por fim iam para América, né? Que tem os Estados Unidos. Faz sentido. Mas aí é que tá uma boa parte dos países latino-americanos tinha algum alinhamento com países do eixo. Por exemplo, aqui o Getúlio ele tinha um alinhamento com o Mussolini, entendeu? A única coisa é que assim, os americanos deram um calor aqui dizendo, e aí vão entrar na guerra? Porque não tinha não se tinha intenção de entrar na guerra, até que, supostamente, submarinos alemães começaram a bombardear, a atacar navios comerciais que estavam na costa do Brasil. Um deles, o mais significativo, foi o Itapajé, que foi afundado, se eu não estou enganado, na costa do Recife, e lá está até hoje. Tá? E aí foi a gota d'água para que o Brasil entrasse na guerra. Mas há controvérsias, né? Se realmente foram os alemães que afundaram os nossos navios comerciais. Mas isso aí é tema para o boteco. De o Brasil entrar ou não, pelo que eu não sei muito sobre isso, mas pelo que me falaram, né? Porque eu vi também ali,
é que o Brasil ele foi meio estratégico, né? Porque, tipo, a Alemanha queria que o Brasil entrasse pro lado da Alemanha, porque tem a Alemanha e Itália, e o Vargas era muito, que tu disse, próximo ao Mussolini, pá. Mussolini. E, só que os Estados Unidos também falou assim, tipo, e aí, vai entrar com a nossa aliada, e o Vargas já teria feito um acordo tem com os uma Estados coisa Unidos. mas tem uma coisa que a gente tem que botar aí, que até os anos, nessa época, né, nos anos 40 e até os anos 60, nós importávamos muita coisa dos Estados Unidos. Tá? Quando houve a Revolução em 64, né, que os militares assumiram o poder, se tentou uma política de estímulo na indústria nacional, entendeu? Então, as importações elas foram suspensas, foram proibidas, só se podia importar coisas que eram estratégicas, né? Então, material bélico, sim, se continuou comprando de fora, equipamentos hospitalares e coisas do tipo. Os americanos não gostaram muito e acabaram fazendo uma política de, pô, vocês querem comprar de mim só determinadas coisas, né? Então, nós não vamos facilitar muito. E a gente começou, então, a ter uma relação um pouquinho mais afinada com países europeus. Tanto é que, hoje, até os anos 60, se vocês olharem, os carros que eram comercializados no Brasil eram basicamente carros americanos. Né? Nos anos 50, tinham os Buick, os Chevrolet Bel Air, né? E outras coisas do tipo. E a partir dos anos 60, final dos anos 50 em diante, a gente tem um estímulo da economia, da indústria nacional, e nos anos 60, né, em 64 em diante, só se consumiam coisas que eram fabricadas aqui. Quem quisesse entrar no Brasil tinha que nacionalizar a sua produção. E a Volkswagen fez isso bonitinho, né? Foram os primeiros carros fabricados aqui. Em 1952, eles inauguraram a linha de produção da Kombi e 56 do Fusca. Confirmando isso que o senhor falou, professor, só complementando, o alinhamento com os europeus, né? O que aconteceu? Tem um documentário, né, se for de interesse alguém assistir, chamado Menino 23, que foi o seguinte: isso eu não sei. Descobriram um tijolo no interior de São Paulo que tinha um símbolo parecido com uma suástica. E aí foram atrás investigar e descobriram que tinha uma fazenda que eles pegavam meninos praticamente para fazer trabalho escravo. E essas fazendas, eles abrigavam nazistas. Mas isso antes de explodir a Segunda Guerra Mundial. Isso da década de 30. Da década de 30 em diante. Desde os anos 30 ali em diante. E aí eu vi esse documentário. Um documentário bem triste, assim. O que acontece? Tinha, naquela época ainda tinha um concurso eugenista, praticamente, como a filosofia do Hitler. Procuravam escolher a criança mais bonita do Brasil, mais bonita, mais saudável. E como eram essas crianças, geralmente? Crianças brancas, loiras. Sim, o desenvolvimento genético da supremacia ariana, rapaz. Isso. E quem eram esses meninos que acabavam sendo escravizados lá? Todos esses meninos. Crianças negras. Aqueles que não se enquadravam nos aspectos, nos fenótipos que eles estavam procurando. Exatamente, aí o que aconteceu, aí até dando um spoiler aqui acabou esse tipo de incentivo, eles foram à falência, acabaram com isso quando começou a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil declarou apoio aos aliados. Mas a gente tem uma influência nos anos 30, entre os anos 20 e os anos 30, aliás, nos anos 30, né, que
do nacionalismo alemão, a gente tinha uma relação comercial bastante estreita com eles. Tanto é que ainda hoje existe uma casa no centro de Bagé que tem um poste metálico, um poste desses de iluminação no jardim, assim. E um dia eu estava parado e olhei para o poste e tinha uma suástica. Um poste que foi fabricado em 1933 e importado da Alemanha. Né? Então, tem uma suástica, por quê? Porque tudo aquilo que era fabricado na Alemanha vinha com o símbolo que ia na bandeira alemã. A marca registrada dos produtos alemães era a suástica dos nazis. E a suástica, e aquilo foi uma apropriação, né? Que a suástica, na verdade, a origem dela ela é indiana, né? Na verdade, ela remonta aos tempos aí é que tá, a suástica usada na bandeira nazista, ela é invertida, né? Ela gira para a esquerda e não para a direita. Mas isso aí também é tema para o boteco. Sim. Quando acabar o Covid, a gente faz a continuação da aula na outra sala, né? Aquela sala da esquina, assim. Sim. A gente podia passar horas falando sobre isso. Bom, pois é. Não, esse é um tema bem interessante. Mas toda essa parte de criptografia, ou seja, de proteção da informação, assim como grande parte da tecnologia que nós temos hoje, ela foi desenvolvida basicamente por necessidades militares. Né? Então, o que aconteceu? Depois da Segunda Guerra, se identificou, não foi bem que se identificou, mas se investiu muito mais em mecanismos de proteção da informação, até porque se estava em guerra fria. Né? Então, a gente sabe que a chegada do homem à Lua e o desenvolvimento de tecnologia militar, eles foram impulsionados, né, por aquela guerra fria dos americanos com os russos, para ver quem é que podia mais. Então, para que se desenvolvesse a tecnologia e a informação dessa produção tecnológica ela pudesse ser transmitida entre as pessoas envolvidas sem que fosse interceptada, começou a se desenvolver, então, essas técnicas, né, de proteção da informação. Fala, Pedro. Não, só falei que era a União Soviética, não a Rússia. A União Soviética, ela era basicamente a Rússia que tinha se apropriado de toda a volta, né? Mas, sim, você tem razão, nós estamos falando de União Soviética. Mas, basicamente, a gente está falando dos americanos contra os russos, porque com a glasnost, né, com a abertura, a queda, o desfazimento do Pacto de Varsóvia, a maior parte dos países que estavam sob a égide desse pacto, eles acabaram se distanciando, de certa forma, dos russos, porque não concordavam com aquilo. Tanto é que os russos e os ucranianos estão brigando até hoje lá, né? Eu coloquei ali dentro, só para finalizar essa conversa do boteco, do botequim aqui, aquele filme de 2014, o Jogo da Imitação, que é na Netflix, né, que aborda toda essa mas trata exatamente disso, né? Desenvolvimento de mecanismos de proteção da informação, justamente para que essa informação estratégica ela não fosse interceptada. Tá? E o Jogo da Imitação é justamente isso. Eles descobriram que eles capturaram um submarino
com uma máquina Enigma, e eles entenderam como é que funcionava como é que ela funcionava, e aí, claro, a partir disso, se começa a interceptar as mensagens de comando alemãs, e começa, então, o desfazimento dessa supremacia, né, alemã. E aí sim, a partir disso, os americanos começam a desenvolver mais tecnologia. Uma coisa que tem que se pontuar, né, dentro dessa conversa de boteco aqui, é o seguinte: depois, com o final da Segunda Guerra, uma parte dos grandes cérebros alemães foi absorvida pela União Soviética e a outra parte pelos Estados Unidos. Tá? Então, 99% da tecnologia que esses dois países têm, ela foi incorporada de coisas que os alemães estavam desenvolvendo. Então, os alemães estavam muito à frente do nosso tempo. Bacana, até teorias de tecnologia que eles faziam, necromancia, e tinha tecnologia de fazer um monte de coisa lá, que algumas até é boato, né? Mas Hitler, inclusive, já tinha um disco voador, né? A jato. Vocês vão ver, se vocês derem uma olhada, eram 4 turbinas, um disquinho voador, assim, para uma pessoa, se eu não me engano. Já tinha avião, eles tinham desenvolvido um avião a jato também, um caça. Olha, se não fosse por alguns detalhes, a gente estaria falando alemão agora. Mas é bem interessante. Mas então, voltando aqui à nossa aula, né? Então, eu vou pontuar por aqui. Deixei uma atividade para vocês ali, uma atividade simples, né, que eu quero que vocês façam. Mas, assim, o que nós precisamos sair daqui com isso bem claro? Primeiro, esses conceitos o que é uma substituição e uma permutação, acho que isso aqui já ficou bastante claro, né? Esses métodos de frustração da criptoanálise, que é a difusão e a confusão, né? A relação entre a chave e o bloco, que eu preciso que a chave, eu vou aplicar a cifragem com a utilização de uma chave num bloco que é o mesmo tamanho da chave. Ah, mas eu posso recortar a chave? Posso, como eu faço aqui no DES. A minha chave é de 56, mas eu crio uma subchave de 48. O meu bloco é de 32, mas eu transformo ele num bloco de 48. E aí sim eu consigo encaixar a chave na informação a ser cifrada. Tá? Então, basicamente é isso que eu quero que vocês entendam. E que, claro, eu tenho uma simplificação do método de criptografia, utilizando esses blocos, dividindo eles no meio e realizando diversas vezes aplicando diversas vezes uma função de cifragem simples, entendeu? Mas que a partir do momento que eu aplico repetidamente essa função simples, ela gera uma complexidade bastante grande na informação de saída, na informação cifrada. Então, basicamente é isso que eu preciso que vocês entendam. E, claro, né, e também o efeito avalanche, que a partir do momento que eu faço uma pequena alteração ou na chave ou na entrada, ela se reflete numa alteração bastante grande na mensagem de saída. Beleza? Se esses conceitos eles ficaram claros, né, e que mesmo com tudo isso, o DES ainda não é um algoritmo tão forte assim, e que ele também
que andaram enxertando, né, umas portas dos fundos aí, para que fosse fácil de decifrar, eu estou tranquilo, se a gente conseguiu chegar nesse grau de entendimento. Acredito que sim. Beleza. Tá bem. Dúvidas, choros e lamentações. Deixei para vocês uma atividade, deixa eu ver se ela está liberada aqui. Quando sai a nota da última atividade? Estou corrigindo. Aliás, a última de vocês, de segurança de sistemas, já saiu, que era automático, acho que não era... aqui não tô devendo nada, tô devendo... Ah, de rede tá. só. Eu acho que eu troquei as cadeiras. Ah, tá. A de rede sem fio eu estou corrigindo. Tá? Não. Vou liberar para vocês aqui um questionário, 2 questõezinhas e tá lindo, maravilhoso. Quem é que falou aí? 2 cadeiras contigo diretamente confunde a pessoa, né? Ah, confunde até o professor, cara. Vamos lá. Visível no roteiro de aprendizagem. Então tá. 2 perguntinhas ali para vocês responderem. Essas são dissertativas. E assim, vamos combinar uma coisa. Essas atividades dissertativas, Wikipedia, eu não considero uma fonte válida de informação. Vocês corram atrás da bibliografia da disciplina, ou então outras fontes confiáveis. Segundo, Ctrl+C, Ctrl+V, vocês vão deixar meu coração gelado, entendeu? Se tiver que dar um 0, eu vou dar sem a menor cerimônia. Porque eu prezo bastante o fato de vocês procurarem entender, procurarem compreender aquilo que está sendo dado, tá? Mesmo que vocês tenham um pouco de dificuldade de escrever com as próprias palavras, eu prefiro que vocês, mesmo com dificuldade, usem as suas palavras do que vocês copiem de algum lugar, tá certo? Então, quem já foi meu aluno sabe que isso me deixa assim, ó, eu fico bem afetado, entendeu? E fico malvadinho. Eu ia falar a palavra, mas... O máximo que dá para fazer é copiar do material do professor. Também não. Eu quero que vocês expliquem com as palavras de vocês. Se é enrolado, se é mais enrolado ou mais objetivo, aí é outro departamento. Mas eu prefiro que vocês procurem descrever com as palavras de vocês. O senhor, vou te dar uma ideia assim, ó. Sabe o que podia fazer que é legal? Para te ter a prova de que o aluno não está copiando de nenhum lugar, tu podia pedir um áudio no grupo do Telegram. Porque daí tu vai saber se a pessoa está lendo ou não, e ela vai te explicar de uma maneira como ela entendeu. Não deixa de ser uma maneira interessante. Eu vou decantar isso e nós vamos... vou aprontar um negócio desse para vocês. Particularmente eu prefiro escrever mais tranquilo. Tem gente que tem mais facilidade de falar. Eu prefiro escrever, né? Pega vamos supor, pega 2, 3, 4 fontes, lê bem e vai lá e escreve o que entendeu. Aí o professor vai avaliar se está correto ou se não está. Eu prefiro assim. Ou então vocês podem fazer uma apresentação, podem fazer um PowerPoint e gravar um vídeo com a apresentação. Eu fico com a segunda opção. Pode dizer que não é uma boa ideia. É uma boa ideia. Eu acho melhor pegar e fazer como é que eu vou fazer, como é que eu pelo menos prefiro fazer. Como se fosse fazer uma apresentação para qualquer pessoa, assim. De repente a pessoa não conhece, fazer o feijão com arroz, assim, praticamente, ó. Isso aqui, né? Como cada um compreendeu, porque cada um, como somos indivíduos, cada um entende de uma forma, às vezes, né? Por mais que a explicação seja padrão, ou não, cada um vai absorve de um jeito, né?
Mas nós vamos fazer algumas aulas. Eu gosto de apresentação em grupo, trabalho em grupo, apresentação em grupo. Tá? Então, nós vamos chegar lá. Agora a gente está começando, acho que vocês têm alguns conceitos que eu acho que vocês precisam absorver melhor ainda, antes da gente passar adiante. Tá? Mas depois eu vou começar a soltar e quero ver como é que vocês se viram. Pessoal, eu encerro por aqui, entendeu? Deixei a atividade lá para vocês. E, se eu não me engano, também tem ali uma área para uma sala de interação e o nosso grupo do Telegram para tirar qualquer dúvida. Se vocês precisarem de alguma coisa, mandem que eu estarei na escuta até às 22 horas. Fechou? Beleza. Hoje Fechou. derreteu legal, hein? Hã? Beleza, Hoje derreteu legal, mas tá bacana. Não, mas isso aqui tem bastante coisa meio difícil, né? Mas eu acho que vocês se assustam demais assim na primeira impressão. Às vezes tem que parar, ler de novo, olhar de novo, e aí vocês vão ver que é tranquilo. Tipo, tu lidar com isso o dia todo, mas quando tu começa a escovar esses bits aí, sai coisa, né? Sai. Ou se sai. E o cara Cara, acha eu que sabe, mas na verdade tenho o cara não 20 sabe. anos de profissão e sai, cara. Nossa, tipo aquilo ali que 25 o. Alguma coisa, o cara não sabe 1% das coisas. Aham. Ih, Nossa, ficou tipo ficou tipo aquilo ali que o David escreveu. peraí que eu não vi o chat. O cérebro XZ parou de funcionar. Mais ou menos isso. Não, mas daqui a pouco ele volta a Passou responder. o Windows XP. É o ME. Então tá, povo. Então, tranquilo. Qualquer coisa, prendam um grito. Mais alguma coisa? Alguém tem mais algo a declarar? É isso aí. Choros, Já lamentações. tinha, só fazer atividade. Tá bom. Não, tá. Então tá, senhores. Para alguns até amanhã, para outros até semana que vem. Um abraço. Falou, um abraço.